Grande abraço a todos vocês que nos veem em programa Questões de Fé. Infelizmente, a televisão não está sendo transmitida pela NET, o que é uma pena para nós, né, porque muitos ouvintes, durante esta semana, recebi muita reclamação, não depende de mim. A televisão, por enquanto, ainda está fora da NET. Possivelmente, daqui a pouco tempo, deverá voltar. Mas um grande abraço a todos vocês que nos estão vendo no Brasil inteiro. Pode ver a televisão também pelas redes sociais, pelo Facebook, etc. Os ouvintes da Rádio América que nos ouvem domingo de manhã, a partir das 9 horas, para todos vocês, um carinhoso abraço. Aqueles que participarem hoje vão receber vários brindes, né? Uma Bíblia Sagrada, 3 livros dos Salmos, Novo Testamento, um livro infantil com 365 histórias da Bíblia para criança. E os evangelhos também, Novo Testamento e os evangelhos. Tudo isso é uma cortesia das Paulinas. E uma novidade que nós vamos sortear hoje também vem da Pastoral Universitária da PUC Minas, lançou o Evangelho versão Pocket, que é uma versão para carregar no bolso. Tudo isso, na participação sua no programa, haverá um sorteio no final. Você pode participar do programa pelos telefones 3469-2530, 3469-2530, é aqui da TV Horizonte, também pelo WhatsApp, 996-428-473, aí no seu monitor. Lembrando que hoje o programa do começo ao fim será sobre a participação política dos cristãos conforme as mais recentes orientações do Papa Francisco e da CNBB. Papa Francisco, na sua viagem em setembro do ano passado à Colômbia, e a CNBB, este ano, uma mensagem que eles deram no final da Assembleia Anual da Conferência dos Bispos. Você pode participar também pelo facebook.com/questões.defé, tudo está aí no seu monitor, e você pode participar por e-mail, questõesdefé@tvhorizonte.com.br. No domingo passado, nós lemos o Evangelho de São Marcos, o capítulo 8, do versículo 27 até o versículo 36. Então, o que diz este Evangelho de São Marcos, que fala da confissão da fé de Pedro? Esse Evangelho de São Marcos, ele registra esta passagem que é comum aos sinóticos. Porém, cada um dos evangelistas descrevem esta passagem, quando Jesus faz a pergunta e a resposta de Pedro que nos representa, cada um fala de uma maneira diferente. Já São Marcos, ele faz o seu registro, e são 2 pontos que a gente deve considerar na narrativa de Marcos. O primeiro, a proclamação solene e concisa de Pedro, que representa todos os discípulos. Pedro diz: "Tu és o Messias". O segundo ponto é a revelação que Jesus faz para todos nós sobre a natureza do seu messianismo, que é Messias. Pedro e os demais apóstolos e os discípulos herdaram uma compreensão de messianismo da cultura judaica, que contrasta profundamente com o messianismo de Jesus. Por isso, Jesus o repreende severamente, como nós vemos no final do Evangelho.
Jesus é um Messias diferente. Os judeus esperavam o Messias revestido de poder, glória e domínio. E mesmo depois da morte de Jesus, a expectativa não realizada de um Messias politicamente vitorioso permanecia presente entre os discípulos, causando decepção. Veja-se, por exemplo, a exclamação dos discípulos de Emaús, que demonstra bem esta decepção. Abrem aspas. Nós esperávamos que fosse Ele quem redimiria, quem libertaria Israel. Mas, com tudo isso, faz 3 dias que estas coisas aconteceram. Lucas 24, 21. Foi custoso para Jesus explicar aos discípulos e apóstolos que a decepção, pelo contrário, acontece quando se confia numa salvação vinda de qualquer Messias terreno que só deseja usufruir do poder em benefício de si e do seu grupo. Jesus, como verdadeiro Messias, ele não propõe simplesmente uma transferência de poder entre grupos. Ele não luta simplesmente para tirar o poder dos romanos para dá-lo aos judeus, para transferir o domínio dos ricos para os pobres. Jesus conclama a todos, estejam onde estiver na pirâmide social, sem exceção, a renunciar a toda forma de poder que cause danos, que oprima e que separe as pessoas. Jesus não prega o domínio de um sobre outro, seja quem for. Na história da humanidade a gente vê isso. As revoluções mudam. Quem está lá embaixo passa a mandar. E manda costuma ser muito pior. Ele deseja uma sociedade que seja fraterna, onde os grandes se coloquem a serviço dos pequenos, onde quem for maior se torne servidor do menor, como diz Mateus 20, 26. A lógica de conquista do poder humano é baseada no tripé: luta, vitória, dominação. A luta de Cristo é contra o mal. A vitória de Cristo é alcançada na cruz. Seu domínio é para promover a liberdade. Por isso, Santo Agostinho dizia, victor quia victima, vencedor porque imolado. O pregador da Casa Pontifícia, Frei Raniero Cantalamessa, afirma na homilia do domingo passado que desde algumas décadas há um erro grave dos cristãos que militam na política em todo o mundo. Vocês podem conferir, isso está impresso no livro O Verbo se fez carne, editora Ave Maria, São Paulo, 2012, páginas 430 até 434, que é a homilia do domingo passado. Conforme o autor, o Frei Raniero, há cristãos que cometem os mesmos erros de Pedro ou dos discípulos de Emaús. Se deixaram seduzir pelas tramóias do poder. Tornaram-se servidores de uma ideologia e abandonaram o senhorio de Jesus sobre suas vidas. Como Pedro, repreendem Jesus, pois querem que ele tome partido do lado do seu grupo, ao invés de ficarem do lado de Jesus. E como os discípulos de Emaús, esperam resultados imediatos vindos da política terrena. E os resultados originados numa suposta eficácia de um poder que, quando prolongado, sempre se torna corrupto e produz violento quando se vê ameaçado. Estes são os resultados de uma política terrena. Há um único caminho na relação entre a fé e a política: submeter a política à fé e não o contrário. É a fé em Cristo que define quais devem ser os critérios
para as opções políticas dos cristãos. Não são as opções políticas que definem como nós devemos crer. Cristo é Messias e Senhor também do nosso compromisso terreno. A fé sem obras é morta, diz o apóstolo Tiago na segunda leitura, que termina em conformidade com o pensamento de Paulo na Epístola aos Romanos. Paulo e Tiago, cada um a seu modo, concluem afirmando a necessidade de iluminar nossas obras a partir da fé. Nós não amamos Jesus porque servimos os pobres, mas nós servimos os pobres porque amamos Jesus. Servimos e amamos Jesus nos pobres, seus prediletos. Uma diferença muito grande daquele que se abandona à luta política e se diz cristão. E é por isso que o nosso programa se chama Questões de Fé, porque tudo nós analisamos a partir da ótica da fé. Analisamos a política, analisamos outras coisas da nossa realidade, da vida do mundo, porém sempre ancorados na fé bíblica, Antigo e Novo Testamento, vivida e interpretada pela Igreja nesses 2000 anos. Nós não falamos das coisas imersos nas coisas, nós julgamos as coisas pelo critério do Evangelho. Voltamos daqui a pouco.